Olá, meu amigo, olá, minha amiga artesã. O assunto de hoje é sobre etamine 11 count e 14 count. Então vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos então conhecer o etamine 11 e 14 count. Mas antes, vamos ver quantos pontos por centímetro tem o seu etamine. Depois, saber o que é o etamine 11 e 14 count. E, no final, calcular o tamanho de um gráfico em centímetros. Primeiramente, vamos descobrir quantos pontos tem o seu etamine, se ele é 11, se ele é 14. Veremos agora. Você vai fazer o seguinte. No exemplo 1, eu tenho aqui um etamine e vamos ver se ele é o seu. Você vai pegar uma régua em centímetros ou uma fita métrica, pegar o etamine e colocar lado a lado. Você vai fazer a marcação de 1 centímetro e depois você vai contar a quantidade de pontos. Eu tenho aqui 1 centímetro, a marcação eu vou contar 1, 2, 3, 4, quase 4,5. Vamos arredondar então, ó, 4,5. E já vou te adiantar, 4,5, o seu etamine é o etamine 11. E você vai saber por quê. Vamos pegar o exemplo número 2. No exemplo número 2, a mesma coisa. Pega uma régua, uma fita métrica, pega o seu etamine, coloca lá lado a lado, faz uma marcação. Então, quantos pontos temos em 1 centímetro? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quase 5,5. Então, vamos anotar 5,5. E já adianto para você que 5,5, o seu etamine é 14. Agora, vamos saber por que é chamado de etamine 11, por que é chamado de etamine 14. Isso é só curiosidade. O que importa são os dois números que nós chegamos, 4,5 e 5,5. Isso é muito importante. Vamos pegar aqui, ó. Esse é o etamine, ou chamado de AIDA, 11 count. Tá, Paulo, mas o que é 11 count? Count, em inglês, é contar. 11, o que é? São 11 pontos. Mas 11 pontos em que espaço? No espaço de 1 polegada. Então, como esse nome foi dado no estrangeiro, e lá, né, se adotou polegadas, então são 11 pontos em 1 polegada. Perceba que aqui eu deixei esse espaçamento de 1 polegada. Essa palavrinha inches, que está no plural, quer dizer polegadas. Se for inch, sem o E e sem o S, é somente polegada. Então, em 1 polegada, vamos contar quantos pontos eu tenho, que é daqui até aqui. Então, vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coincidência? Não, foi o que eu disse. O etamine, ou AIDA 11 count, ele tem esse nome porque em 1 polegada nós temos 11 pontos. Mas, para a gente, não importa 11 pontos. A gente importa o quê? Quantos pontos tem em 1 centímetro. Mas por que centímetro, Paulo? Porque aqui no Brasil, nós usamos a unidade de medida centímetros e não polegadas. Então, é importante você saber, no seu etamine, quanto que tem em 1 centímetro. Nós já fizemos essa conta. E olha só, 1, 2, 3, 4, quase 4,5. Então, é a associação que você deve fazer. Esse número você deve saber. O meu etamine que eu compro por metro tem 4,5 pontos por centímetro. E com isso você saberá que é o 11 count. Bom,
Vamos para o exemplo do Etamine 14 count. Aqui a mesma coisa. Nós temos a régua, onde eu tenho aqui em polegadas e onde eu tenho em centímetros. Etamine ou AIDA 14 count. Qual que é a diferença? Você já matou a charada. Se no outro era chamado de 11 count, é porque tinha 11 pontos por polegada. 14 só pode ser o quê? Vamos tirar a prova? Vamos contar. Eu tenho aqui 1 polegada e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso mesmo. Em 1 polegada, 14 pontos. Mas o que interessa para a gente? Em polegadas? Não. O que interessa para a gente é em centímetro. E em centímetro temos 1, 2, 3, 4, 5, 5,5. Então temos 5,5. Esse número para a gente é importante. E você pode saber e chamar de 14 count. Se você tem 4,5, 11 count. Se você tem 5,5, 14 count. Mas, Paulo, para que eu preciso saber isso? Você precisa saber isso para fazer o cálculo que nós vamos fazer agora. Vamos dizer que você tem aqui um gráfico, tem 230 pontos por 180 pontos. Tá, tudo bem. Mas o que eu quero saber agora? Eu quero descobrir quanto essa quantidade de pontos eu tenho em centímetros. Se eu pegar uma fita métrica e se eu for medir. Bom, eu tenho o meu Etamine, eu tenho a quantidade de pontos. Ao invés de eu ficar contando os pontinhos, que dá muito trabalho, eu sei que se eu fizer um cálculo simples, eu vou ter a fita métrica medindo o tamanho do meu gráfico, sem eu precisar ficar contando os pontos, né? Contando os pontos. Bom, como que eu faço isso, Paulo? Você vai fazer da seguinte maneira. Se o seu Etamine é o Etamine 11, você já sabe que é 4,5. Então é muito simples. Pega o 230 e faz o quê? Divide por 4,5. Você vai pegar aqui o 180 e o que você faz? Divide por 4,5. Vamos fazer a conta? Vou pegar aqui a calculadora. Eu vou pegar o 230. Vamos pegar aqui, ó. 230 e dividir por 4,5. Deu 51,11. Vamos arredondar 51. Vamos pegar o 180. 180 dividido por 4,5. 40. Então aqui deu 40. Mais 51 por 40, o quê? Horas. Nós estávamos querendo saber a quantidade de pontos em centímetros. Então nós temos aqui os centímetros. 51 centímetros por 40 centímetros. Se você tem o seu Etamine e você tem um gráfico de 230 por 180, você sabe que você vai ter um espaço de 51 por 40 centímetros. Se você ficar na dúvida, pode contar os pontos. E eu sei que contar os pontos é complicado, né? Às vezes você pode se perder, você volta, conta de novo, não tem certeza. Paulo, eu contei os pontos e tracei a medida certinho, quanto dá. Como que eu faço para tirar a prova? Faz o cálculo. Você tem o Etamine 11, divide por 4,5. Aí você pega a fita métrica. Se deu 51 por 40, você contou os seus pontos certinho. Vamos agora. Eu vou guardar esse número aqui, ó. Esse 51 por 40, você sabe que é a referência do seu Etamine, né? Que é o 11, que é o 4,5. Então, eu vou guardar isso aqui para mostrar uma coisa no final para você. Vamos guardar isso aqui. Vamos limpar. E agora, vamos fazer o seguinte. Eu tenho o Etamine 14. Qual número eu pedi para você associar? Os 5,5 pontos. E vamos fazer o cálculo agora. Você já sabe que o seu Etamine é o 14 e é 5,5 pontos por 1 centímetro. Então você vai fazer o seguinte, pega o mesmo gráfico,
e divide 230 por 5,5 e divide o 180 por 5,5. Primeiro, vamos dividir o 230. 230 dividido por 5,5 deu 41,81. Vamos arredondar para 42. 42 por 180 dividido por 5,5. 32,7. Vamos arredondar para 33. Ah, Paulo, por que você fica arredondando para mais? Porque é melhor você saber que você vai ter que cortar um pouco a mais o seu etamine, que é pouca coisa, do que você colocar esse número para baixo e se perder e cortar menor. Então aqui deu 42 por 33 centímetros. E isso tem relação ao etamine 14. Mas lembra que eu guardei aquele outro número? Aquela outra medida? Isso aqui tem referência ao quê? Tem referência ao etamine 11. Mas, Paulo, mas por que você está fazendo essa comparação? Porque entenda uma coisa. Com o mesmo gráfico, com a mesma medida em pontos, em etamines diferentes, o tamanho também fica diferente. Por isso que você tem que tomar cuidado. Se você tem o etamine 14, ele vai ficar menor. Se você tem o etamine 11, ele vai ficar maior, um em relação ao outro. E não é pouca diferença. Se você tiver no etamine 14, que eu falei para você, que é 5,5 pontos, e no etamine 11, que é 4,5 pontos, veja a diferença que dá. De 42 para 51, quase 10 centímetros de diferença. É bastante coisa. Se você pegar 10 centímetros e multiplicar por 4,5, dá quase 50 pontos. É muita coisa. 33 para 40 dá 7 centímetros de diferença. É muita diferença. Então, sempre certifique-se se o seu etamine é o 14 ou se ele é o 11. O 11, ele no Brasil parece que ele é mais comum. Eu tenho essa informação, que ele é mais comum. Mas sempre certifique-se se é o etamine 14 ou se é o etamine 11. Se é o 14 com 5,5 pontos por centímetro ou se é o 11 com 4,5 pontos por centímetro. Para você fazer a divisão dos pontos do seu gráfico e chegar nessa medida ou nessas medidas. 42 por 33 ou 51 por 40. Isso que eu queria mostrar para você. Se ficou alguma dúvida, pode escrever no comentário qual a dúvida. E se forem muitas dúvidas, porque eu sei que não é um assunto tão simples, eu farei um novo vídeo com outros exemplos, até você ter um entendimento e saber muito bem o que você faz na hora que você vai bordar. Então, muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, dá um joinha pra gente. E até o próximo vídeo.